A vinda da família real ao Brasil. Gente, no século XIX, Napoleão Bonaparte, ele era o imperador da França e ele queria conquistar todos os países da Europa. Só que teve um país que ele não conseguiu, foi a Inglaterra. Então, o que foi que ele fez? Ele mandou fechar todos os portos da Europa para os navios da Inglaterra. Portugal, eles eram apoiadores da Inglaterra. Então, eles continuaram apoiando a Inglaterra. O que foi que aconteceu? Napoleão, ele quis invadir Portugal. No tempo, o Dom João, ele era o governador de Portugal. O que foi que ele fez? Ele não teve alternativa, então ele teve que fugir para o Brasil. Então veio ele, a família dele e os funcionários, os militares, os religiosos, juntando esse povo todo, gente, deu 15 mil pessoas. E em 1908, Dom João e sua família e toda a corte chegaram no Brasil, mais precisamente em Salvador. Só que os navios da Inglaterra ajudaram o Dom João a fugir com a família dele e a família real. Só que eles disseram, nós vamos ajudar você, mas quando você chegar no Brasil, você vai ter que deixar os portos abertos para os nossos navios ir para lá também. E aí, quando ele chegou no Brasil, ele cumpriu o acordo com a Inglaterra e decretou a abertura dos portos às nações amigas, e a Inglaterra teve muitos privilégios no nosso país. Depois de um mês que ele já estava em Salvador, o Dom João ele foi morar no Rio de Janeiro e lá ele instalou a sede do governo. A transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro gerou várias mudanças e inovações, como a criação da empresa Régia, do Banco do Brasil, do Arquivo Militar, o Jardim Botânico e uma fábrica de pólvora. A instalação do Museu de Dom João VI, a Biblioteca Real, a Academia Militar de Belas Artes, das escolas médicas e do artesanato da Marinha. Em 1815, o Dom João ele elevou o Brasil a uma categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. As capitanias passaram a ser denominadas de províncias. E essas medidas não alegraram os brasileiros, pois houve um aumento dos impostos para executar tais medidas e custear as despesas da corte. Com a morte da Dona Maria I, em 1818, o príncipe regente foi coroado rei e passou a ser chamado de Dom João VI. Nesse período, a economia brasileira não andava bem por causa da guerra contra as forças napoleônicas. E em 1821, com o final da guerra na Europa, o Dom João VI, mesmo contra a vontade, teve de retomar ao Portugal e assumir o trono português. Ele deixou seu filho, o Dom Pedro, como príncipe regente para administrar o Brasil e evitar qualquer motivo de separatista que surgisse. Na hora da partida, Dom João disse ao seu filho: Pedro, se o Brasil se separar antes, seja para ti que me hás de respeitar do que para alguns destes aventureiros. Então, Dom João levou todo o dinheiro que estava nos cofres do Banco do Brasil. E essa foi a nossa aula de hoje de história sobre a vinda da família real ao Brasil. No livro de vocês tem toda a explicação, certo? Faça as atividades, manda as fotos, capricha na letra, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.